Então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos aqui para a nossa aula. Vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina. A gente teve só um encontro e aí uma enxurrada de feriados nas quintas-feiras. E hoje a gente volta novamente a se encontrar, né? A gente andou conversando lá no grupo a respeito das atividades de extensão, que eu solicitei que vocês fossem se organizando, né? Eu vi que vocês já se organizaram, alguns grupos já até falaram comigo no privado, né? E o que a gente vai precisar, né? Nós vamos precisar, gente, organizar. Só algumas pessoas estão com dúvidas com relação ao que é essa atividade de extensão, né? Então, a gente hoje vai aproveitar um pouquinho do nosso tempo para esclarecer melhor do que se trata, tá bom? A atividade de extensão, gente, hoje em dia, né, na verdade, a portaria do MEC, ela foi instituída em 2019, né, para que ela entrasse em vigor em dezembro de 2020, né, que, no caso, seria dezembro agora que passou, onde ela trabalha, né, com um percentual de atividades de extensão em cada disciplina, tá? E aí, o que é essa atividade de extensão? E aí, gente, ela já começa, o MEC estabeleceu um percentual bem considerável, que a gente já começa no primeiro semestre, né? A gente não tem nem muita noção ainda do que é. A Stephanie entrou, né? Entrou? Ah, sabe. Então, como eu estava falando, a gente mal entra na faculdade e já tem, já dá de cara com essas atividades de extensão. O que é atividade de extensão? Quando a gente está no modelo normal, no modelo presencial, que a nossa faculdade ela é presencial, tá, gente? Ela é 100% presencial. Nós conseguimos fazer diversas formas, diversas modalidades desse tipo de atividade, né? Relacionados à nossa disciplina de educação em saúde, a gente consegue fazer educação em saúde nas escolas, com as crianças, né? Projetos, por exemplo, de higienização e saúde, né? Higiene pessoal e saúde. Eu já trabalhei em outras disciplinas isso, né? A higiene pessoal e a saúde com crianças de quarta, quinta série, né? Quarto, quinto ano do ensino fundamental. Já trabalhamos também educação em pacientes aguardando por consulta, né? Então a gente aproveitou esse momento deles lá esperando consulta e fizemos algumas atividades. Oi, Adonis, você quer falar alguma coisa, meu filho? Quero, professora. Eu não sei, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou. Pronto. É assim, é sobre o trabalho de extensão. Eu queria pedir licença Sara para falar sobre o da minha equipe, porque talvez daqui a pouco Sim. eu não tenha como falar. Ah, A gente tá. conseguimos uma parceria com uma escola, tá certo? E a equipe decidiu voltar à atividade de educação para promoção em saúde, voltado para crianças. Então, o nosso público serão pais e cuidadores. Então, através da escola, a gente vai ter acesso a esses pais, né? Eles continuam acompanhando as aulas através da plataforma do Google Meet, o que vai facilitar o nosso encontro, né? A gente não vai ter que ensinar a usar a plataforma, eles já utilizam ela para as aulas dos filhos. E a gente tem, inclusive, com coordenadores, né? Pedagógicos, coordenadores das aulas das crianças. E a gente vai precisar da presença da senhora no dia que a gente tiver esse encontro. Porque possivelmente Sim. muitas dúvidas dos pais e a gente precisa ter uma
que eu posso dizer? A Um presença das apoio, né? um apoio maior, porque pode haver dúvidas, né? A gente também não quer dar respostas inseguras, né, para os pais. Com certeza, nesse período, eles Sim, têm muitas dúvidas a serem tiradas, né? Não só por causa do Covid, mas por conta de outras doenças também, outras patologias que são comuns na infância. E a gente quer tratar desse tema com eles, certo? certo, ótimo. Ótimo, perfeito. Então, é mais ou menos nesse formato, né? Como eu estava falando, a gente também fez um momento no próprio campus, né? Lá na FAO, onde a gente fez orientações de postura de saúde, de promoção da saúde, levando em consideração a questão da ergonomia, né? Porque não sei se vocês sabem, lá no nosso polo, na FAO, nós tínhamos, não sei como é que vai ficar agora, porque as nossas turmas aumentaram bastante, mas a gente tinha o EAD, né? O EAD do Uninta, ele ficava lá. Então, a gente tinha muitos colaboradores que passavam o dia, né, a sua jornada inteira sentados, né, na frente do computador, produzindo. E isso, a gente começou a trabalhar exatamente essa questão da ergonomia, né? Então, assim, gente, a gente fazia várias atividades, né? O próprio FAO, tem o FAO, as ações da FAO na comunidade, né? Que a gente também ia com alguns alunos fazer verificação de pressão, alguns alunos que já são técnicos em enfermagem, né? Por exemplo, aí o Hamilton, algum outro que já seja técnico de enfermagem, a gente ia e na comunidade realizava glicemia, realizava verificação de pressão, verificação de peso, de altura. Então a gente fez muito isso, gente. A gente fez lá em Taperoaba, a gente fez em Rafael Arruda. Mas no momento, né, atual, nós não estamos podendo fazer esses momentos presenciais. Então, por conta disso, é que eu queria ver com vocês exatamente essa questão de como. Oi, Carol, boa noite. De como nós iríamos realizar, né? De como nós poderíamos estar pensando esse momento, né? De forma que não vai poder ser presencial, né? Então a gente tem que pensar numa forma que seja dinâmica, porque, obviamente, como o exemplo que o Adonias e a equipe dele pretendem fazer, né? Nós temos a questão da interação, né, com esses pais, e aí isso vai fazer com que, né, haja essa necessidade desse suporte, digamos assim, né? Então, a intenção, né, é exatamente essa: elevar, e aí, voltado para a nossa disciplina, essa extensão, ela tem o objetivo de educar as pessoas com relação à saúde, né? Sobretudo a promoção da saúde, a saúde como um todo. Então, o objetivo é esse, né? Se alguma equipe ainda estiver com alguma dificuldade, com alguma ideia, querendo amadurecer, pode me procurar, pode me inserir aí. Eu vi que vocês montaram grupos das equipes. Se vocês quiserem me inserir temporariamente enquanto eu dou algum auxílio, depois vocês me tiram de novo, eu estou à disposição, tá bom, meus queridos? Então, a ideia é essa. O projeto do MEC é esse, né? É exatamente fazer com que vocês, alunos, sejam já protagonistas, né? Pensem sozinhos, né? Planejem sozinhos, tá? Trabalhem nesse planejamento sozinhos, né? Organizem, organizem esse processo sozinhos, tá? Então, o foco aí, né, da atividade de extensão é esse: é tornar vocês protagonistas das ações,
tá bom? É esse o objetivo da extensão como um todo. E aí, como eu falei, da extensão na nossa disciplina, obviamente vai ter que estar voltado para essa questão da educação e saúde, né? E nós, mesmo na modalidade não presencial, a gente com certeza vai ter muitas possibilidades de estar trabalhando essas atividades de forma online, tá bom? Então, como eu já falei, mais uma vez, eu fico à disposição de vocês, se vocês precisarem de alguma coisa. O protagonismo é de vocês, mas obviamente eu estou aqui para apoiá-los, né? Para ajudá-los naquilo que for preciso, tá bom? Não necessariamente no formato que o Adonias está querendo, mas se for preciso, eu também posso participar dos outros momentos, mas vocês vão poder tocar esses momentos, tá bom? Então, é isso, né? Com relação à atividade de extensão. Alguém tem mais alguma dúvida? Ainda com relação à atividade de extensão? Professora? Oi. Então, a gente... É porque eu cheguei um pouco atrasada, minha internet não estava colaborando. Sim. Então, a gente deve escolher um público-alvo, pega algo que a gente quer conscientizar a população e faz algo nas nossas redes sociais. Isso, você pode utilizar as redes sociais de vocês, o formato que vocês vão utilizar, vocês que vão escolher também, tá bom? O tema, né? Vocês que vão escolher, tá? Cada O equipe tema, com um vocês que tema vão diferente, escolher. né? Isso, relacionado à questão da educação e saúde, tá bom? Porque a nossa disciplina é de educação e saúde. Então, vai ser relacionado à educação e saúde, tá bom? Mas vocês fiquem à vontade para escolher, né? Para escolher qual o tema, escolher o público que vocês querem, tá bom? Professora, eu quero falar de hipertensão, né? Fazer uma live de sobre hipertensão, sobre os cuidados com pacientes hipertensos. Professora, eu quero fazer uma ação utilizando o Meet, né? Divulgando essa ação com antecedência sobre a importância da atividade física, né? E aí, se vocês quiserem convidar alguém, né? Podem convidar, por exemplo, convidar um educador físico para falar sobre a importância da atividade física, né? Alguém para falar sobre a pandemia, enfim, relacionado à educação em saúde. A educação em saúde é um mundo gigante, né? A Lore aí ficou até, nem gostou muito porque eu trouxe ela para a educação, né? Mas a educação em saúde é um mundo e a gente a vida inteira vai fazer educação em saúde enquanto enfermeiros, né? Ainda bem que ela está aqui hoje, né? Eu não desestimulei aí ela a continuar a enfermagem, porque eu disse que a enfermagem tinha que fazer educação em saúde a vida inteira. Ainda bem que ela hoje veio, não nos abandonou, viu? Oi, Carol, fala, amor. E tem uma data específica para entrega? Bom, aí a gente vai ter que fazer essas atividades, né? O ideal é que a gente consiga fazer, cada equipe, pelo menos 2 atividades, né? 2 ações, tá? E aí a gente tem, obviamente, até o final do nosso semestre para fazer essas ações, tá bom?
Então, o ideal é que você... Por isso que eu me antecipei logo e vi que a gente ia ter muitas quintas-feiras que a gente não ia ter contato, para que vocês pudessem já ir fazendo esses planejamentos, fazendo essas programações, tá bom? Então, o ideal é que a gente consiga fazer pelo menos 2 atividades. O que é importante, gente? Se a gente for utilizar, por exemplo, sei lá, live, esse tipo de coisa, né? A gente tem o Instagram da enfermagem, tá bom? Então, a gente só pede acesso à professora Roberlândia para fazer as ações. Tudo que a gente for fazer com relação à divulgação, meninos, também a gente precisa lembrar que a gente tem que inserir a logo da nossa faculdade, né? Para inclusive, tornar o evento visível, né? Para que as pessoas confiem na gente, né? Por exemplo, o Alonias colocou que eles já contactaram uma escola, né? Então, assim, quem é que vai para essa escola? São os alunos de enfermagem da FAO. Vocês estão entendendo? Então, a gente leva o nome da instituição, né? A gente acaba... a instituição ela é responsável por nós porque nós estamos em atividades de disciplinas da faculdade, tá bom? Então, é importante que as artes que vocês fizerem, tá bom? A gente precisa inserir a logo. Quando a gente for fazer as lives, ou quem for fazer live, quem for fazer alguma coisa em rede social, que a gente utilize o Instagram, por exemplo, da enfermagem. A gente tem um Instagram, o nosso curso tem um Instagram. E a gente só fala com a professora Roberlândia para ela nos liberar, tá bom? Bom, Carol, não necessariamente precisa ser esse mês, né? A gente vai ficar juntos até junho, finalzinho de junho, né? Então, a gente tem aí esse resto de mês, né? Maio e o começo de junho, tá bom? Nós vamos ter, sim, esses tempos, tá? Gente, ó, a gente precisa ter 3 notas, certo? Nós vamos ter 3 notas, vamos ter 2 APs, e a nossa terceira nota vão ser exatamente os relatórios que vocês vão me enviar dessas ações. Por isso que eu preciso que sejam 2 ações por aqui, tá bom? O que é esse relatório, professora? Eu mando um modelinho de relatório de extensão para vocês seguirem, tá? E vocês vão descrever o que vocês fizeram. Nos juntamos em equipe, contactamos aí a escola tal e tal e tal, uma pessoa do diretor, do coordenador, do professor, sei lá. E aí a gente marcou o momento para o dia tal, para falar sobre cuidados na saúde das crianças, né? Com os pais e responsáveis por essas crianças. E aí teve uma chuva de perguntas, a gente explanou sobre isso e tal. Vamos fazer registros, né, prints das telas desse momento, tá bom? Fazer uma coisa bem legal, né? Porque desde que vocês se matricularam na faculdade, gente, vocês já estão sendo vistos, tá? E aí, o desenrolar, né, de vocês enquanto acadêmicos vai ser muito importante para o futuro profissional de vocês, tá bom? Então, tudo que a gente for fazer, vamos fazer bem feito, tá certo? A professora é bem jovem, vocês lembram disso, né, que eu falei para vocês. Mas quando a professora fez o primeiro semestre de faculdade, a gente teve uma disciplina de antropologia cultural, tá? Tivemos uma disciplina de educação em saúde e tivemos uma disciplina de sociologia, né? E aí, gente, na disciplina de educação em saúde, a gente fez uma atividade, uma ação, né, exatamente com uma escola com crianças, sobre higiene corporal, né? Gente, esse trabalho resultou em publicação de artigo, tá? Então, e a gente era do primeiro semestre, como vocês são, né? A gente saindo do ensino médio, que na época não era nem ensino médio, né?
era científico, e deu muito certo. Fizemos uma outra atividade com mulheres prostitutas da cidade de Sobral, né? A gente visitou os locais onde elas trabalhavam, né? E fizemos ação de educação, né? Sobre a prevenção de DSTs, né? E AIDS. Então, assim, esses tipos, obviamente, nessas épocas a gente podia ir presencialmente, né? Infelizmente, nesse momento, a gente ainda não está podendo, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai conseguir, né, fazer as coisas de forma presencial. Então, daqui a pouquinho, né, no próximo semestre, com certeza, todas as disciplinas de vocês que tiverem, que a gente tiver ações de extensão, a gente vai poder fazer presencial, né? Então, isso é muito bom, porque facilita. Mas, de modo geral, eu estou com a turma de políticas de saúde, né, do terceiro semestre, e eles estão fazendo lives, fazendo ações no Meet, né, fazendo uma atividade, uma espécie de jogo, né, sobre políticas, sobre diversas políticas de atenção à saúde, né? Agora, em março, eles fizeram 3 ações sobre a política da saúde da mulher, né? Política de atenção à saúde da mulher. Então, e agora eles vão trabalhar outras políticas agora esse mês de abril. Então, assim, eu nem sei, eu só sei, só recebo os relatórios, só eles me informam, né, obviamente, mas eu digo assim, eles que estão já tomando a frente, né? A professora já está no terceiro semestre, com certeza, né? Por isso que eu entendo perfeitamente que vocês precisam de um maior apoio do que eles. Por isso que eu estou me colocando nessa posição para vocês, tá bom? Ok? Mais alguma pergunta, meus queridos? Sim, não? Podemos continuar? Olha aí, gente, vamos aproveitar, né? Porque podem ter outras atividades voltadas, né? Que a gente pode utilizar a mesma escola, né? Tá bom? Então, tem aí a possibilidade. Tem grupo de adolescentes também, né? Então, de repente, a gente pode estar conseguindo aí fazer mais, tá bom? Professora, eu, inclusive, se alguma equipe vai trabalhar, por exemplo, saúde da mulher, por exemplo, existem as mães, as professoras, todo o grupo docente da escola, que podem receber também um Vamos lá. trabalho desse tipo. A gente vai falar Professora, eu não outras sei ações se é meu áudio, se é a minha internet ou é a sua que está travando a sua fala. abrindo o meu, tentando, ainda está no processo. Oi.
Tá travando seu áudio. Sim, com certeza. Numa disciplina mais à frente, né, quando eu fazia faculdade, a gente trabalhou com cuidadores de AVC. Oi. Quem tá falando? Pois ou não? Nada, nada. Mas agora ainda tá travando, porque a câmera aqui não tá travando, não. Agora tá boa o Agora tá áudio. normal, é. Ok, né? Pronto, beleza. Então, meninos, eu só falei que lá na faculdade também a gente trabalhou nessa mesma linha com orientações com orientações para os cuidadores de idosos e de pacientes sequelados de AVC, né? A gente, num semestre, ações para eles, né, sobre como cuidar, como fazer um curativo, como fazer uma mudança de né, como alimentar esse paciente para ele não contexto, esse grupo. E no semestre seguinte, gente, a gente fez uma pesquisa, né, que também gerou uma publicação nossa, a gente pesquisou as mudanças, né, que eles tiveram para serem cuidadores, né? E como é que estava o autocuidado desses cuidadores, entendem? E aí, gente, foi muito bom. A gente teve excelentes resultados. Tá travando de novo ou não? Tá, meninos? Travando de novo não? Não, tá bom. Tá melhor agora. Tá ótimo. Então, pode pensar, né? A gente já ir pensando. Pronto. A gente já pode ir pensando nessas demais, né, possibilidades, porque, como eu falei para vocês, começou agora, vai até o final a gente fazendo atividade de extensão, tá bom? Vamos até o finalzinho com essas ações, tá? Oi? Oi. Tá bom. Meninos, então, Eu não vamos estou lá. conseguindo Hoje a entender gente vai nada, a senhora falar está sobre só as... cortando o tempo todo, professora. Ixi, Maria. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou? Agora tá bom, professor. Então, vocês vão me dando esse retorno. Tá, ok. Então, meninos, a gente vai trabalhar, né, exatamente no contexto agora de ações educativas, né, práticas e ações educativas, exatamente até para orientar vocês como realizar essas atividades que vocês vão fazer, tá? Práticas educativas, a gente já tem há muitos anos, né? Sempre tiram as práticas educativas. Desde os primórdios da antiguidade, como diz a minha mãe, né? Nós temos ações de educação, né? Nós temos atividades e ações educativas com métodos diferentes, com métodos que foram variando ao longo dos anos, né? Como, por exemplo, a própria história retrata que Platão, né, Hipócrates, né, os grandes filósofos aí anteriores a Cristo, né, segundo a literatura, né, grega, romana, né, existe a forma como Hipócrates ensinava a medicina para os seus sucessores, né, era caminhando, né, fazendo caminhadas nas ruas de Roma, né? Então ele ia andando e ia ensinando. E aí existem alguns filmes, né, que retratam cenas semelhantes a essas. Não sei se vocês já viram Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande, ele no filme Alexandre o Grande tem
Professora, seu áudio está travando. exatamente essas cenas, Está travando, professor. Não está saindo seu áudio. né? Onde na pessoa do lado, próxima, um serviçal, um empregado. Oi, 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 oi. E agora? Continua travando? Agora Não, não não estou apresentando. Tá, não estou apresentando, tá, Karina? Está só conversando. Então, voltando aqui à história que eu estava colocando. Lá no filme, né, Alexandre o Grande, depois se vocês tiverem curiosidade de ver, eles ficam conversando sobre as estratégias de guerra, sobre como avançar no território, né? Como se apossar das demais terras do mundo. E um dos serviçais, dos funcionários, colaboradores, eles ficam registrando, né, essas informações, tá? Mas Hipócrates é muito conhecido exatamente por essas caminhadas que ele fazia com esses seus sucessores, né? E aí ele ia explicando e ele pedia pro aluno, né, descrever como ele faria em determinadas situações, porque ele ensinava tudo, né, gente? Ele ensinava desde a dissecção de um cadáver, que foram as primeiras práticas, né, realizadas diretamente, para que surgissem os procedimentos cirúrgicos, né? Era necessário dissecar esses corpos exatamente para que a gente pudesse aí conhecer, né, ter ciência de como funcionava o nosso corpo humano, tá? Então, as práticas, os modelos de práticas existentes são inúmeros, gente, né? Inúmeros, inúmeros, inúmeros. E nós, né, temos facilidades ou dificuldades de aprender conforme esses modelos. Bem como, gente, é muito importante que a gente compreenda, nós, enquanto futuros, né, enfermeiros, e aí, como eu falei para vocês no nosso encontro passado, enfermeiro é um educador nato, né? O enfermeiro tem essa prática educativa diária. Então, nesse contexto, o que se tem, né? Se tem que a gente vai precisar trabalhar métodos, mecanismos, estratégias, né? E a nossa disciplina de educação e saúde, ela é exatamente nesse contexto. Apresentar para vocês algumas dessas práticas, né? Utilizando metodologias diversas, né? Metodologias mais tradicionais, metodologias mais contemporâneas, né? Com uma participação mais ativa, né? Dos anteriormente, né? Chamados de alunos, e hoje os protagonistas, né, do seu processo de ensino-aprendizagem, né? Então, vocês que vão ser enfermeiros, né, vocês vão estar realizando diariamente essas atividades. Ah, professor, mas eu não vou querer trabalhar na saúde da família, não. Eu quero trabalhar em hospital. Lá é que a gente faz educação em saúde mesmo. Porque lá a gente faz educação em saúde e faz educação permanente em saúde. Que a gente faz também lá, mais no finalzinho da nossa disciplina, conhecer o que é educação permanente em saúde, né? Conhecer um pouquinho da política de educação permanente em saúde. Então, gente, o que nós temos, né? Nós temos modelos, né? Esses modelos, eles vão... tudo que a gente for fazer relacionado à educação e saúde, relacionado a essas ações educativas, nós precisaremos fazer um certo planejamento, gente.
tá? Por isso que eu conversei com vocês lá no grupo, para que vocês começassem a elaborar esse planejamento de vocês com relação à atividade de extensão. Porque tudo tem que ter um planejamento, tá certo? Tudo a gente precisa planejar. A gente não pode... Não, Vanessa, eu não estou apresentando nada. A gente está só na aula dialogada mesmo, tá bom? Então, a gente não pode pensar diferente, tá? A gente vai ter que trabalhar, pensar, né? Esses contextos diferentes, tá? E aí, a gente tem hoje, né, outras modalidades, né, modalidades essas que são importantes, né, mas que elas precisam que a gente compreenda muito bem o contexto, né, de onde nós vamos aplicar as atividades, as ações, tá? Ao longo desses anos, como eu falei para vocês, desde a época lá de Hipócrates, que foi o pai, né, da saúde, né, considerado o pai da saúde, e foi um grande educador, né? Inclusive, gente, ele era muito além da sua época, né? Ele era estilo Florence, né? Ele estava anos-luz à frente do seu tempo, do tempo em que viveu, né? Ele viveu em torno de 465 antes de Cristo, né? No ano 465 antes de Cristo. E ele já pensava, gente, no que a gente esperou 2013 para começar a pensar, que é a segurança do paciente, né? Então, ele já ensinava aos seus alunos que primum non nocere, né? O que é isso, professora? Primeiro, não cause dano. Então, uma das coisas que ele ensinava aos seus alunos, aos seus sucessores, era que a primeira coisa que um médico deveria fazer para com o seu paciente era não causar dano a ele. Entendem? Então, esse conhecimento, gente, essa visão, ela é muito além, né, do ano em que ele viveu, da época em que ele viveu, tá? Ao longo dos anos, né, os formatos eles foram mudando, tá, gente? Então, por exemplo, hoje, né, isso não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Mas a gente está aqui no Brasil, a gente vai falar um pouco aqui do Brasil, né? No Brasil, as modalidades educacionais, né, que ainda se tem mais vivência, né, são modalidades ditas tradicionais, né? São modalidades onde o professor, ele é o protagonista, né? O professor, se o professor faltar, não tem aula, né? Se o professor, sei lá, o foco, né? Aí a cidade alta iluminada é o professor, tá? E esse modelo, gente, do professor com essa imponência para com os alunos, né? Até o termo aluno, ele é um termo que é muito utilizado, né? Mas o que quer dizer aluno, né? Ele vem do latim e é o indivíduo sem luz, né? Então, até os termos, a pedagogia, a andragogia, tenta se trabalhar para que não haja essa relação, né? E aí, essa atividade de extensão, gente, elas ajudam muito nesse processo, porque vocês é que vão ser os protagonistas, né? Vocês vão aprender ensinando, né? Vocês vão aprender realizando as ações, né? E aí,
obviamente, dentro da disciplina de educação e saúde, não poderia não ter momentos, né, que vocês podem considerar esses momentos como momentos práticos para vocês, né? Momentos que estão aí simulando o agir de vocês quando forem enfermeiros, tá? Então, esses momentos que vocês vão protagonizar, eles têm esse intuito, né? De que vocês consigam praticar ações, atividades de educação em saúde, para quando chegar lá na frente, vocês já serem dominadores de algumas técnicas, tá? E aí, gente, hoje em dia, né, se trabalha inúmeras metodologias. Ao longo da nossa disciplina, nós vamos conhecer algumas delas, porque é impossível a gente conhecer todas, né? E vamos trabalhar essas metodologias, né, com vocês, para que vocês consigam desenvolver, né, o melhor como se dão essas práticas, como que vocês vão atuar diante, né, desse contexto, tá? A educação em saúde, ela está na Constituição Federal, tá? A Constituição Federal de 1988, no capítulo 196, se eu não me engano, que é o capítulo relacionado à saúde, né? Começa com a seguinte frase: saúde, direito de todos e dever do Estado. Estado, lê-se municípios, os estados e a esfera federal. Nesse contexto, né, da Constituição Federal, ela fala que essa saúde, direito de todos, dever do Estado, vai ser possível com a implantação de políticas que consigam operacionalizar esse modelo, né? E aí o SUS, ele partiu exatamente a partir dessa Constituição. E lá, gente, ele coloca como estratégias, né, para possibilitar a regionalização e a hierarquização do SUS como princípios organizativos, ações de promoção, prevenção, educação e reabilitação em saúde, certo? Então, a educação em saúde, ela é fundamental. Por isso que a gente tem uma disciplina específica para isso, para tal, tá bom? Nessa disciplina, gente, ela é diferente da didática e enfermagem, tá? Eu não sei nem se ainda tem didática e enfermagem. Mas tinha na minha época, né? Deixa eu me sentir uma velha agora, né? Mas eu sou jovem. Mas na minha época a gente tinha didática e enfermagem, né? Que era ensinando a gente a também ser professor, né? A disciplina de educação e saúde, ela não é com esse foco, tá bom? Eu não tenho o objetivo aqui de ensinar vocês a serem professores. Nosso objetivo é que nós sejamos educadores em saúde. E aí a gente vai conhecer a educação popular. Pronto, ainda tem, né? Então eu não sou antiga mesmo, viu? Sou jovem. Brincando, meninos. Então, é lá na didática aplicada à enfermagem que vocês vão aprender a ser professores. Aqui nós vamos aprender a realizar ações educativas voltadas para a promoção, para a prevenção, para a reabilitação, né? Para melhoria da qualidade de vida, para a conquista do conceito ampliado de saúde, né? De bem-estar físico, mental, social, enfim. Tá bom? Então, é esse o nosso foco, é esse o nosso
Aí, ó, eu disse. Não desista, viu, Flor? Você vai, com a sua experiência aí na didática, com a sua experiência na área da educação, isso vai ser muito bom para você, enquanto enfermeira, tá? Existem Professora, muitos enfermeiros. Tá ouvindo? Estou sim, diga. Quando eu terminei o ensino médio, eu terminei o antigo magistério, então eu tenho um pé lá nos professores. Então pronto, tá tudo ótimo, viu? Porque assim, ao longo dessa minha experiência, já agora enquanto professora, né? Tanto de graduandos como de pós-graduados, né? Eu vejo muito, gente, essa fragilidade do enfermeiro ainda com dificuldade de falar em público. O enfermeiro com dificuldade de dar orientações para pacientes. E isso, gente, é nosso. Se a gente perder isso, né, a gente já perdeu tanta coisa da nossa profissão, se a gente perder mais isso, daqui a pouco a gente não tem nada o que fazer. Né? Daqui a pouco a gente realmente é enfermeza, né? Enfermezo, e vamos ficar sentados numa mesa só, entendem? Então, a educação em saúde é nossa. Não, nós não podemos delegar para outras categorias profissionais. Travou? Vocês ouviram o que eu falei? Travou não, né? Só a minha câmera que travou. Então, gente, continuando, né? Aqui nós vamos conversar sobre essas metodologias. E aí eu começo falando para vocês algo que é diferente e que a gente precisa compreender. Nós temos a andragogia e nós temos a pedagogia, né? Na pedagogia, ela é a educação, né? São técnicas educacionais, são modelos, né? Educacionais relacionados para a aprendizagem da criança. Né? Então, por isso o nome é pedagogia, né? Vem de pede de criança. E a andragogia, né, ela é exatamente o inverso. Ela também são ações, educações, o modelo, o formato que os adultos têm para aprender. E aí a gente precisa, a primeira coisa de hoje, primeira dica, né, é que nós temos tempos diferentes de aprendizado. Tá? E isso, gente, é uma questão fundamental para nós que vamos ser educadores em saúde. Vamos lá, a gente pega uma turma. Eu nem falo de graduação, porque turma de graduação, a gente hoje já tem muita variedade, né? Então, a gente já tem pessoas que já têm outras profissões, né? Pessoas que estão recém-saídas do ensino médio, né? Pessoas que passaram um tempo fora de sala de aula, né? Distante de livros, distante de estudos, de repente pensou em voltar. Então, a gente tem N, né, modelos de pessoas nas graduações. Mas nas pós-graduações, gente, nós também temos desculpem, nós vamos ter um público mais ou menos homogêneo, né? Em que sentido? Claro, vai variar a idade, vai variar a cidade que mora, mas dá certo, Rosângela, viu? Dá tudo certo, não desanime não, viu? Nós estamos aqui, né, não, turma? Nós estamos aqui para lhe apoiar, tá bom? Para fazer dar certo, tá? Nosso objetivo é esse, certo? Então, lá na pós-graduação, gente, já tem mais ou menos essa homogeneidade. Por quê? Porque já são todos enfermeiros, porque já são a grande maioria com emprego, né? Então, a grande maioria já tem ali uma certa experiência, né, prática de atuação como enfermeiro. E aí eu me deparo, gente, com um enfermeiro, né, como diz a minha avó, enfermeiro formado, que
não sabe falar em público. Que a professora aqui pede para ler um texto, né? E para falar sobre o assunto, né? Apresentar o assunto, discutir o assunto, e a pessoa não fala. A professora, não é porque o áudio dela está com problema. Não é porque eu dava aula já. Eu dou aula já desde 2010, tá bom? Então, não me venham com chorumelas, né? Já faz um bom tempo que eu estou em sala de aula. Então, eu já conheço um pouquinho, né, do que é aluno, certo? Né? Então, é porque não consegue falar mesmo, né? Então, gente, o que acontece? Nós somos diferentes? Somos, eu acabei de falar. Nós vamos ter tempos de aprendizado diferente também, né? Mas, meninos, nós precisamos trabalhar em nós as nossas fragilidades, viu? Se a nossa fragilidade é falar em público, mesmo ficando gago, a gente tem que trabalhar isso, tá? A gente vai ter que trabalhar nesse contexto, certo? A gente vai ter que se trabalhar nisso, ok? Porque, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. E aí, agora eu não sou mais a professora, eu sou a diretora, tá? Quando eu faço processo de seleção, a etapa mais importante que eu considero do processo de seleção se chama entrevista, tá? Professora, Oi. com todo respeito, mas é a parte que eu mais detesto, porque eu fico nervoso demais. Me dá um branco na hora que hoje. Mas olha, a gente que tem muita experiência com entrevista, a gente sabe que vocês vão ficar nervosos. Quem é que não vai ficar nervoso lutando por um emprego, concorrendo para uma vaga, vendo um monte de gente ali atrás dele, que também vão passar por aquele mesmo momento, né? No momento decisivo dele falar aquilo que ele é, aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem de experiência. Claro que vocês vão ficar nervosos. Eu fico nervosa se eu fosse uma entrevista de emprego. Eu vou ficar nervosa? Claro que eu vou ficar nervosa, tá? Mas isso a gente Professora, em entrevista sabe. Oi. e qual é a dica que você dá pra gente? Falar, tá? Olhe, pode falar muito, viu, Lore? Sem problema, pode falar. Qualquer coisa eu digo assim, já chega, onde é o botão que desliga, né? Mas é falar, gente, é falar. E é por isso que vocês precisam trabalhar isso em vocês. Porque a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês terminarem a faculdade, eu tenho certeza absoluta que é ir atrás de emprego como enfermeiro. Eu não tenho a menor dúvida de que vocês vão fazer isso, tá? Então, ixi, Maria, é igual meu filho mais novo, não vê o botão, não. Eu procurei o botão dele e não consigo também achar, não. Mas assim, gente, a gente precisa se trabalhar, né? E a gente tá brincando, mas isso é sério, né? Então, a dica é falar. Falar a verdade. Eu não tenho experiência. A minha única experiência que eu tenho é do curso, é da graduação, é da vivência prática, é do internato. Fale isso, tá? E aí, gente, antes de irem para uma entrevista, se conheçam. Porque, agora dicas de professor, agora dicas de diretora, né? 80% do público que eu reprovo, não, que se reprova nas minhas entrevistas, né? São de duas perguntas que eu faço, tá? A primeira pergunta que eu faço é o que é que você tem de melhor do que os outros candidatos que eu deveria contratar você e não os demais. E aí a resposta que reprova, vocês não vão... tá gravado, né? A resposta que reprova são os que dizem que não tem nada de melhor do que ninguém. Não é melhor do que ninguém.
Se ninguém é melhor do que ninguém, para que eu estou perdendo tempo fazendo um processo de seleção, minha gente? Eu dobrava um papelzinho com o nome de cada um de vocês, lá de olho fechado, puxo, opa, Rosângela. Vou contratar a Rosângela. Não é não? Ou vou ficar perdendo tempo fazendo um processo de seleção que dura mais de mês para chegar lá o indivíduo assim, não tenho nada, eu não sou melhor do que ninguém. Não tenho nada de melhor do que ninguém. Se você, meu irmão, não se acha melhor do que ninguém, então eu não vou achar nada em você melhor do que ninguém. E eu quero o que há de melhor. Eu não quero o mais ou menos. Eu não quero o enfermeiro mais ou menos. Eu quero o que há de melhor dentro da enfermagem. Né? E eu não sei se vocês... Oi. É aquela pergunta lá que eles perguntam que, assim, por que você merece esse emprego? Pois é. Você tem que, né? Aí, viu, Hamilton, gaguejando, você diz assim, ó, eu sou melhor porque eu já sou técnico em enfermagem, eu já tenho não sei quantos anos de experiência na emergência lá do HRN, então eu sou melhor por isso, porque, entende? Você gaguejando mesmo, eu vou entender que você tem algo de melhor do que o outro, entende? O fato de você Professora, gaguejar... sabe por Oi. que é que eu digo isso? Porque, assim, no dia que eu fui fazer a prova do SAMU Ceará, eu fiz a prova, eu achei que eu iria ser reprovado na prova teórica mesmo, graças a Deus eu não fui, mas quando foi na prática, tudo que eu tinha estudado me deu um branco, assim, na hora de ela me perguntando, e eu disse assim, meu Deus, eu sei, só que eu não conseguia botar para fora. No entanto, que eu fui reprovado na prática, né? Então, assim, eu tenho que trabalhar muito esse meu nervosismo, porque, assim, me dá um branco. Se você chegar e me fazer uma pergunta, assim, de surpresa, me dá um branco, assim, na Supetão. hora, eu tenho que trabalhar mais essa minha parte, que eu fico muito Pronto. nervoso. Pois isso é fundamental, você reconhecer o que você tem de fragilidade. Tá? Isso é fundamental. Que é a outra pergunta, a segunda pergunta, que reprova o restante do pessoal. Né? A primeira é essa: o que você tem de melhor do que os outros candidatos? A segunda é o que você tem de fragilidade, de defeito a ser corrigido. Né? E aí, gente, eu sempre recebo duas respostas. Uma é que eu não sei. Tipo assim, doutora, todo mundo tem defeito. Mas no momento agora, eu não tô me lembrando de nenhum defeito meu. Certo? Mas daí já foi, né? A segunda resposta, gente, ainda dessa mesma pergunta, que essa pessoa está reprovada logo, assim, até a terceira geração dela, olha, nunca ninguém me reclamou de nenhum defeito meu. É o meu irmão, eu faço como um coordenador que eu tenho. Meu amor, se você não conhece os seus defeitos, você está esperando que alguém traga, venha e diga para você quais são os seus defeitos, né? Tá ruim, né? Então, exatamente, Hélio. O segredo é se conhecer, né? Professor, E aí, oi. ou então aquela famosa frase, né? Ah, eu sou bom nisso, nisso, naquilo outro, pois me mostra aqui como é que é feito tal coisa. Aí a pessoa se embanana todinha. Aí, assim, dando seguimento às suas palavras, eu acho que sinceridade é o mais importante. Se eu não sei, eu digo, olha, eu não tenho experiência, eu não sei fazer tal coisa, mas se você tiver disposição de me ensinar, eu vou aprender. Mas quando o cara chega também demonstrando muita confiança, a gente já tem uma desconfiança, porque muitas vezes a pessoa chega querendo mostrar uma coisa que ela não é. E aí a gente que tá lá, viu, meninos? A gente sabe, pelo menos. Eu tenho um feeling muito bom para selecionar pessoas, né?
Não é à toa que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu tenho, sem dúvida nenhuma, a melhor equipe de Sobral, tá? Eu não tenho medo de falar, tá? A Professor. melhor equipe de Sobral, tanto de enfermagem como de outras categorias. Eu tenho os melhores. Os meus são todos sempre muito cogitados para qualquer lugar, né? Que vão, porque eles são muito bons, né? Isso é mérito meu? Não, né? É mérito deles mesmos. O meu mérito é só em saber e conseguir identificar, né, esses melhores no meio da multidão, tá? E isso isso eu me orgulho de ter, né? Isso realmente eu tenho, sem estar aqui me gabando, mas assim, eu consigo identificar. Tanto é que eu tenho hoje 313 colaboradores, gente, né? E desses 313, eu devo ter aí 2, 3, assim, que eu trocaria hoje, entende? Mas não, eles nem me fazem raiva, não. Eles nem dão trabalho, nem. Entendem? Mas, assim, são 3 que não engataram, digamos assim, né? Estão ali no ponto, né? no meio termo ali, sabe? São 3 que fogem ao perfil de excelência que os outros têm. É isso. Eles não são ruins, mas também não são tão bons quanto os outros 310, né? Então, assim, uma empresa ficar nesse nível, gente, não é fácil, né? Não é fácil. Todo mundo vestindo a camisa, todo mundo trabalhando, todo mundo se desdobrando, todo mundo se dedicando ao serviço, não é fácil. Então, eu consigo O reconhecimento, né, identificar, professora? né? Isso, né? Então, isso é importante, né? Bom, Roberto, na verdade, é a mesma que eu faço com outras palavras, mas o objetivo dessa pergunta é que você responda aquilo que você tem de melhor, né? É para que a gente escute de você aquilo que lhe diferencia dos demais. Porque enfermeiro, gente, só em Sobral, a gente forma, e olha que a FAO não começou a formar ainda, a faculdade de Luciano Feijão não começou a formar ainda, né? Mas só o UNINTA e a UVA, eles formam mais de 100 enfermeiros por semestre, tá? Então, enfermeira eu tenho de muito, eu tenho demais, né? Médico eu tenho muito, fisioterapeuta eu tenho muito, farmacêutico eu tenho muito. Então, o que as empresas querem? O que há de melhor, gente. A empresa não quer meio termo, a empresa não quer mais ou menos, não quer funcionário medíocre. A empresa ela quer o que há de melhor, né, dentro do mercado, tá? E aí, gente, para a gente finalizar, né, que a gente foi aqui conversando, né, a conversa foi ficando boa e já são 10 para as 10, né? O que é que nós temos, né, aqui nesse contexto, né, para a gente finalizar essa nossa aula, essa nossa conversa de hoje, né? Os modelos a gente vai começar a trabalhar, né? Esses modelos, essas metodologias, tá? Mas, fundamentalmente, sobre isso que a gente conversou hoje, o que é importante é exatamente isso. Que nós consigamos, né, trabalhar em nós mesmos essas nossas fragilidades relacionadas, como a nossa disciplina de educação e saúde, né? Obviamente o Hélio contribuiu com a gente com relação a esse se conhecer, né? E nesse processo de reconhecimento nosso, né? Nós vamos identificar essas fragilidades com relação ao processo de educação e saúde, né? E a gente vai lembrar que a gente vai trabalhar a educação e saúde individualmente no consultório, na consulta de enfermagem, coletivamente, nas rodas de conversa, nos grupos dos grupos terapêuticos,
né? Então, independente do formato, viu? A gente vai precisar se trabalhar nisso. E aí, gente, isso é uma prática, tá? Isso é uma ação prática. Então, Hamilton, né? Você que se reconhece nervoso nesse aspecto, se trabalhe, né? E treine, mesmo como você vem fazendo, como você disse lá em cima. Mesmo gaguejando, você tenta, né? Por quê? Porque exatamente a prática ela vai levar a essa nossa perfeição, né? Eu não comecei a dar aula com essa, né? Eu ficava presa a slides, eu ficava presa a essa metodologia, né? Eu não conseguia fazer uma interação, uma roda de conversa, como a gente fez aqui hoje, não conseguia, né? Se falasse comigo, opa, eu esqueci o que eu estava falando, travava, né? E aí, com a prática de sala de aula, gente, hoje a gente dá aula até no escuro, né? Faltou energia, se tiver internet, a gente tá aqui de boa, sem nenhum problema, né? Então, é muito isso. Mas, por exemplo, tô brincando, mas é sério, né? No início do ano passado, foi no início ou foi no final de 2019, teve um apagão que durou mais de 12 horas, não sei se vocês lembram, né? Eu estava em sala de aula, viu? E a gente foi até, faltou energia assim, mais ou menos umas 3 horas da tarde, e a gente foi até mais de 4 horas dando aula, só quando a gente concluiu mesmo o assunto, né? No escuro, sem slide, tocamos lá, entende? Então, é assim que a gente precisa, né, fazer, se trabalhar. Se eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho que falar muito em público. As primeiras vezes vai ser uma negação, tenho certeza disso. Mas com o passar do tempo, a gente vai melhorando, tá bom? Professora. O Hélio tá... Deixa eu só ver aqui o que o Hélio está compartilhando. Entrou em uma farmácia há pouco tempo e fui bem sincero que na prática eu não sabia muito, mas na teoria sim. Então, deixei que me moldassem para que eu pudesse me tornar apto para o serviço, né? Exatamente, a gente precisa estar... Hoje eu ouvi uma frase assim, o cérebro é igual guarda-chuva, só nos protege se ele estiver aberto, né? Ou seja, a nossa cabeça ela tem que estar aberta para novos aprendizados, né? Para que, na verdade, a gente vai ver na educação, o termo moldar, ele não é mais utilizado, mas eu entendi muito bem o que você quis dizer. Mas, assim, você não foi moldado, né? Mas você se abriu para novos aprendizados. E com isso, obviamente, você adquiriu novos conhecimentos. Entendem? Então, é essa linha mesmo, tá? Oi, Hamilton, fale, meu filho. Eu lembrei, professora, que há 2 anos atrás, quando eu entrei no HRN, na pediatria, eu entrei assim no pior tempo, né? Que foi na época da cheia. E lá era o verdadeiro caos, assim, porque tinha muitos pacientes para poucos técnicos. Eu cheguei mesmo no meio da guerra, né? Porque assim, cada técnico ficava com 10, 13 crianças, tudo cansada, fazendo nebulização de hora em hora, era resgate de 20 em 20 minutos. E quando eu comecei a assumir os pacientes, né? Eu nunca tinha trabalhado com criança, então assim, foi assim um pouco de desespero, me senti um pouco desesperado, né? Eu achei até que eu não ia dar certo lá. E, no entanto, que uma coisa que eu aprendi para minha vida é nunca fazer as coisas com insegurança, né? Se eu tiver incerteza, procurar ajuda a quem sabe. E eu acho que foi isso que... É isso que... fez a sua diferença. Que fez a diferença, né, lá no trabalho. Porque, assim, se eu não soubesse, né, eu ia perguntar a alguém que soubesse. Não importava se era médico, se era técnico, se era enfermeiro. Se eu tinha dúvida da prescrição e o meu colega também tivesse, né, eu ia atrás do médico. E esses dias, quando eu fui remanejado para adulto, eu não tinha vergonha de perguntar, porque é uma realidade muito grande. São mundos diferentes. Justamente, eu até comentei com o pessoal, lá que são mundos diferentes, né? Tanto da pediatria, da emergência pediátrica, como da emergência adulta. Então, assim, eu não sei muita coisa de adulto, e tudo que eu vou fazer eu perguntava, porque eu achava estranho eu fazer aquilo que eu nunca tinha visto na PED, né? Então, o que faz a gente ser diferente muitas vezes é isso, fazer as coisas com segurança, né? Se eu não souber,
perguntar a quem sabe, a quem já está ali no setor há Com mais tempo. certeza. Né? E vale também Há para mais tempo, mais experiência. vale também para quando a gente tiver formado, né? A gente sabe, né? Mas a gente não tem aquela prática, aquela vivência de como aquela pessoa que já está ali mais tempo, né? Então, Vamos não custa precisar nada muito dos pedir nossos ajuda. colegas. Sim. Com certeza. Então, meus queridos, vou fazer aqui a chamada, tá bom? Adonias, tá aí. Alessandra, tá aí? Ana Flávia. Eu vou fazendo aqui pela minha anotação. Ítalo, o Ítalo tá aí. Professora, se for o Ítalo, sem ser o Pedro Ítalo, ele está de plantão hoje, então ele não está assistindo. Não, é tá o Ítalo mesmo. Não é o Pedro Ítalo. Pois é, ele está no plantão e ele até avisou aqui que não estava conseguindo, não deu para ele acompanhar a aula por conta do Para acompanhar. Tá. E Ana tá aí? Meus queridos, eu vou parar a gravação e aí quem quiser ir saindo, pode ir saindo, tá bom? Foi um prazer